Agora, voltou? Eu não ativei o som. A Thaís tá falando bate-papo que tá sem vídeo. Não tá, vocês não estão me vendo? É que quando geralmente, assim, cai, né? No caso, eu desliguei aqui sem querer e volta, ele já veta o som, até mesmo o meu. Tá bom, então vamos lá. Que questão B. Então, tá falando que elevada a temperatura de fusão e ebulição, tá falando que esses compostos iônicos já apresentam, né? Elevada temperatura. Então, o que a gente consegue observar aí? Gera um aquecimento, né? Tem aqui o retículo cristalino sólido, né, com as cargas positivas e negativas, gerou um aquecimento. E o que aconteceu após esse aquecimento? Né? O que aconteceu com essas cargas aí, quando eu coloquei uma elevada temperatura, né? Houve aí uma dispersão das cargas, tá bom? Então, vamos escrever isso. Então, significa que exige aí uma energia, né? Um aumento de temperatura, né? Para poder ocorrer essa dispersão aí. Mais parte de teoria agora, tá? Então, vou escrever como está aqui na apostila. Temperatura elevada. Então, a gente verificou lá no primeiro, na questão A, antes de iniciar o arranjo, né, do retículo cristalino, todo agrupadinho, os íons positivos, né, sem movimentação, tá bom? Então, quando a gente aquece aí, né, fornece energia, eleva a temperatura dele, a gente consegue a dispersão dos íons, uma movimentação, tá bom? E a gente consegue desfazer o arranjo. Retículo cristalino, resposta completinha, tá? Escrevi errado aqui. Manter. E ponto final. Tudo bem? Alguma dúvida por enquanto? Questão C, tá aqui do ladinho. De modo simplificado, podemos definir corrente elétrica como um fluxo ordenado de cargas. Logo, as condições básicas para que uma substância conduza corrente elétrica são a existência de cargas, né? Os polos positivo e negativo, né? O cátion e o ânion. E a capacidade de movimentação, o fluxo dessas mesmas cargas. Em um composto iônico, cargas é o que não faltam. Ele é constituído por cátions e ânions, como eu acabei de mencionar. Cátions, os íons positivos, e ânions, os íons negativos. Entretanto, é um tato experimental que os compostos iônicos não conduzem corrente elétrica no estado sólido. Na parte lá da teoria do slide eu coloquei sobre isso. Elabore uma justificativa. Por que não conduz corrente elétrica? Porque no estado sólido as cargas estão o quê? Juntas. Aqui mesmo, ele... Nossa, o que é isso que eu estou fazendo? Não sei o que é isso, vou deletar. Aqui mesmo, em negrito, né, na alternativa C, está falando que para ter corrente elétrica tem que ter as cargas, os cátions e os ânions, mais capacidade de movimentação. Então, ele está falando aqui no estado sólido. No estado sólido, os cátions, os ânions, os íons, eles estão agrupados, não tem capacidade de movimentação. Por isso, não ocorre a corrente elétrica, tá bom? Não favorece aí a corrente elétrica. Sei que essa setinha resolveu aparecer. Não é fácil, gente. Agora eu criei uma tabela, desfiz a tabela, quero ter
ser? Um minutinho, que eu tô tendo dificuldades aqui. Vou mudar de cor. Ver se melhora. Melhorou. Então, C. No estado sólido, as cargas estão presas, agrupadas no retículo cristalino iônico, iônico é quando tem cargas. Portanto, não, vou colocar até bem grandão aqui, ó. Não apresentam liberdade de movimentação. Ponto. Logo, não é possível o fluxo de cargas, corrente elétrica. Bem? Questão D. Avisando vocês que forem rever a aula, ou o pessoal da turma, vão ter dois vídeos, tá bom? Porque eu vou ter que colocar aquele vídeo que eu caí. Então, eu vou colocar aí no YouTube 2 vídeos, tá bom? Começando a aula e agora. Os compostos iônicos conduzem, só vai até o D, ainda bem, porque cabe aqui. Conduzem corrente elétrica quando estão fundidos. Ou seja, anotem aí, faz asterisco do lado aí na apostila. Fundido é uma palavra que se usa muito. Então, para vocês terem consciência que, quando falarem fundido, significa que o composto, elemento químico, está no estado líquido. Então, façam assim. Líquido. Tudo bem? E quando estão dissolvidos em água. Então, nesses dois jeitos, nessas duas maneiras, que eles conduzem corrente elétrica. Observe o esquema a seguir e elabore uma justificativa para essa constatação. Temos aqui, ligando lá uma pilha, né? Que tem cargas cátions e íons, polo positivo e negativo, que conduz corrente elétrica. E temos aqui, observação, um composto iônico fundido no estado líquido e um composto iônico dissolvido em água, que dá até para verificar aqui a presença de água. Então, aí, observem como que tá aí os íons, o desenho, né, aqui, ó. Qual que é a diferença? Então, é baseado nisso, tá bom? Que nós iremos escrever aqui uma justificativa. E de dado. Então, a gente observa aí, quando tá dissolvido em água, ele tá mais disperso, né? Em grande movimentação, mais ainda do que o fundido, no estado líquido, tá bom? Então, essa é a diferença que eu vou escrever aqui. E é enorme a resposta da apostila. Deixa eu ver se vai caber. Acho que não vai caber, não. Deixa eu resumir. Basicamente, a diferença é essa. Ambos fornecem aí condição, né, para corrente elétrica.
Um só tem as cargas mais dispersas do que a outra. Provavelmente, isso lá em física pode ser que um tenha um pouco a luz, né, favoreça uma luz mais forte, uma corrente mais forte do que a outra. Bom, então, vou escrever isso aqui. Compostos iônicos apresentam íons com grande de movimentação. Logo, temos cargas, íons, tem liberdade, escrevi errado, liberdade de movimentação. 2 pontos, condição necessária. Porque mais uma necessária. Necessário, tá certo. Para condução de corrente elétrica. Bem espremidinho. Alguma pergunta? Cinco, vamos para o último exercício desta aula. O principal constituinte do sal de cozinha, que é o cloreto de sódio, a substância NaCl, que é o cloreto de sódio que eu acabei de falar. Observe o rótulo da embalagem e responda a questão. Sal líquido. Temos uma embalagem aí. E embalagem de sal líquido. O que está incorreto no rótulo desta embalagem? Quem arrisca responder? Deixa eu verificar aqui quem está aqui. Claro, João, Adriana, Stephanie, Júlia. Oi, Júlia. Isaac, Caio. O que vocês acham que está incorreto nesta embalagem? Estava lá no slide, provavelmente aí uma dica. Alguém? João, Isaac, Clara, Adriano, Stephanie. Ninguém arrisca? Caio, Júlia. O que vocês acham que está errado aí? Pensa lá no sal de cozinha, né? Porque aqui ele já fala que é o sal de cozinha da casa de vocês. O que está errado? Vou esperar alguém se manifestar. Vamos ver quem descobre. Tá bem assim na cara. Pensa no sal de cozinha. Vocês almoçaram agora? Vocês comeram salada? Tem gente que tempera, né? A salada tem gente que não gosta.
Vamos ver aqui. Olha só, Letícia Teixeira. Vamos ver aqui o seu nome, Letícia. A Letícia, ela já questionou. Deixa eu descer aqui o bate-papo, ver se tem mais. Isso, a própria Letícia, a pergunta dela já responde. Existe, né, sal líquido. O sal de cozinha, se a gente pensar nele agora, se vocês forem até cozinhar agora lá pegar, né, ele é sólido nas condições ambiente, tá bom? Então, aqui, ó, o principal ativo do sal de cozinha. Então, vocês já viram o sal de cozinha líquido? Onde vocês compraram alguma vez na vida um sal de cozinha líquido? Não, então é isso que tá incorreto aí no rótulo, tá bom? Aqui. NaCl, que é o cloreto, vou colocar até o nome aqui. Cloreto de sódio. A nomenclatura a gente escreve de trás para frente. O Cl é o cloreto, tá bom? Cloro. E o Na é o sódio. Cloreto de sódio. Na temperatura ambiente. Qual que é a temperatura ambiente? 25 graus Celsius. Temperatura ambiente. 25 graus Celsius. Ponto final. Dá para enxergar com essa letrinha verde aí? Muito bem, meninas. Dá para enxergar, gente, essa letrinha verde? Porque eu sou cegueta. Tá bom. Então, aí a gente finaliza esta aula de ligação iônica e iremos para a aula 24, ligação covalente. Tudo bem? Posso interromper o compartilhamento aí da apostila para eu compartilhar o slide com vocês? Deixa eu só verificar aqui. Avise quando eu puder compartilhar, tá bom? Deixa eu só... voltar aí para... Posso, gente? Abrir slide, pausar aqui a apostila. Então, vamos lá. Eu vou interromper aqui. E vamos para cá. Ligação covalente. Até aqui, ó. Aula 24. Então, ligação covalente ou molecular, tá bom? Você vai encontrar com esses dois nomes. Ocorre, em geral, entre os átomos de não metais. Então, sempre vai ser ou dois não metais ou entre um não metal e um hidrogênio, tá bom? Que não está escrito aqui, mas eu estou compartilhando com vocês. Onde a diferença de eletronegatividade seja baixa.
A ligação covalente decorre do compartilhamento de pares de elétrons. Então, a gente vai estar aí compartilhando, né, esses elementos que a gente vai estar analisando, vão estar compartilhando entre si, ou apenas o elemento compartilha, para o outro elemento, os pares de elétrons, tá bom? Formando moléculas. Se o par de elétrons é constituído por um elétron de cada átomo envolvido, a ligação é dita covalente normal. Vamos verificar em exemplo, tá bom? Se o par de elétrons é cedido apenas por um do átomo da ligação, é dita covalente dativa. Então, assim, se eu tenho duas moléculas de cloro, por exemplo, e eles compartilham entre si, um ajuda o outro, um cede para o outro, é dito aí ligação covalente normal. Se eu tenho, por exemplo, tá, gente, duas moléculas aí, dois elementos, hidrogênio e oxigênio, e só um deles que doa, o outro não, só recebe, não compartilha, então é dito aí covalente dativa, tá bom? No exemplo vai ficar mais objetivo. Relembrando aqui, ó, eu coloquei aquela tabela, eu puxei a tabela aqui antes de compartilhar com vocês, para vocês relembrar. Essa tabela aqui é de suma importância, tá bom? Então, família 1A, 2A, que é a mesma coisa, grupo 1, 2, né? Lembram disso? Então, a quantidade de elétrons que perdem, tá bom? É a quantidade de elétrons que ganham. Que a gente vai utilizar isso nos exercícios. Então, resumindo, aí ocorre entre ametais e hidrogênio ou ametais, tá bom? Então, elementos não metais ou com a presença do hidrogênio, como eu citei para vocês. Entre si, desde que a diferença de eletronegatividade seja entre 1 e 7. Alguns exemplos. Não sei o que eu fiz. Bom, temos aqui, ó, fórmula de Lewis, que é o que a gente vai estudar. Então, temos aquela exceção que o hidrogênio é o único que precisa de 2 elétrons para ficar estável, né? E a gente verifica por essa tabela aqui, vou voltar. Nessa tabela aqui que a gente estava aprendendo, né? Se tivesse 5 elétrons, 6 ou 7, ele precisa aí de certa quantidade para atingir o 8 do gás nobre, lembra disso? E quando é dessas 3 famílias aqui, é a quantidade que ele perde, que ele vai, né, perder, que ele vai doar elétrons. Voltando para cá. Então, aqui temos a fórmula de Lewis, que é essa que vamos aprender a fazer o compartilhamento, a fórmula estrutural e a fórmula molecular, quando eu agrupo os dois. Como aqui só tem hidrogênio, então ficou H2, tá bom? 2 átomos de hidrogênio. Aqui temos o oxigênio. Por exemplo, o oxigênio, a parte aqui amarelinha, a quantidade de elétrons que ele possui. O oxigênio, ele é lá do grupo 16, tá bom? Se eu não lembro assim, eu volto lá naquela tabelinha e olha aqui, ó, oxigênio, tá vendo? Mouse, 6A. Então, significa que ele tem 6 elétrons na camada de valência. Então, ele tem 6 elétrons. Então, ele precisa ganhar 2 para ficar com 8 igual ao gás nobre, para poder ele se estabilizar. Então, aqui, ó, esse oxigênio tem 6. Contem aí as bolinhas amarelas. 2, 4, 5, 6. Esse oxigênio tem 6 também. É oxigênio, tá bom? Quanto que falta para cada um chegar em 8 para estabilizar? Eles precisam ganhar 2 elétrons pelaquela tabelinha. Então, de 6 para chegar no 8, eu preciso de 2. Então, observando esse apenas oxigênio aqui, ele pegou um elétron lá do outro amiguinho, então por isso que tem essa voltinha vermelha, e pegou mais um elétron, tá bom? Então, ele ficou estabilizado, ele está usando 2 do amiguinho. Em contrapartida, esse outro oxigênio também está usando 2 do outro. Então, eles estão trocando mutuamente, tá bom? Para poder ambos ficarem estabilizados. E aí, eu faço a fórmula estrutural, tá bom? O dupla, esse tracinho aqui, é essa ligação aqui, ó, tá bom? Aqui do hidrogênio só teve uma. Esse hidrogênio aqui embaixo tinha que estar aqui do lado, tá bom?
E esse oxigênio aqui embaixo tinha que estar aqui do lado, não coube na tabela. E aqui, essa ligação, 1, 2. Então, 2 risquinho. Eu tenho 2 elementos de oxigênio, então, O2. Tudo bem? A mesma coisa vai acontecer por nitrogênio aqui. O nitrogênio, ele é da família 15, do grupo 15. Eu vou lá na tabelinha para conferir, ó. 15 ou 5A, ele tá aqui, ó. Ele tem 5 elétrons. Significa, tem 5 elétrons de nitrogênio. Para chegar em 8, eu preciso de 3 elétrons. Ele precisa ganhar 3 elétrons. Então, como só tem o nitrogênio aí, e são 2, ele precisa compartilhar 3 ligações. Entendeu? Ele precisa de 3 elétrons, compartilhar essas 3 ligações entre si, ambos, tá bom? Então, esse nitrogênio buscou lá do amiguinho 3, 1, 2, 3, e esse nitrogênio buscou lá do amiguinho 1, 2, 3. Tá bom? Então, são 1, 2, 3 ligações, por isso 3 ligações aqui, 3 tracinhos, tá bom? Só tem o elemento nitrogênio, então quando eu for fazer a fórmula molecular, que é a forma reduzida, quando eu agrupo, N2, tá bom? Porque eu tenho 2 átomos de nitrogênio. Vou ampliar aqui, tudo isso que eu estou falando está aqui, olha. Elemento 7A, que é o grupo 17, agora conhecido como grupo 17, significa que tem 7 elétrons na camada de valência. Então, se ele tem 7 para chegar no 8, ele precisa compartilhar um elétron, um par. E aqui, ó, possibilidade de ligação. Vou aumentar bastante aqui, ó. Tá vendo? Este daqui significa que o cloro não tem nenhum outro elemento, né? Pode ser elemento X, ele precisou de um elétron, que é esse pretinho aqui, para poder fazer uma ligação e ficar estável, tá bom? Família 6A, então, camada de valência 6 elétrons, eu preciso de 2 para chegar aí na estabilidade. Então, temos o oxigênio, como eu mencionei para vocês. O oxigênio é da família 6A, tem 6, as bolinhas vermelhas são as bolinhas do oxigênio. Então, ele precisa de mais 2. Então, aqui ele pediu 2 emprestado para algum elemento, XY. Tudo bem? Então, posso fazer desta maneira ou posso fazer dessa maneira como a gente fez naquele exemplo. 5A, 5 elétrons, como a gente viu do nitrogênio, precisa de 3. Tenho essas 3 maneiras de fazer, tá bom? Depende aí dos átomos, que a gente vai verificar mais no exercício. Então, ele precisa de 3 elétrons. Então, as bolinhas pretas são os elétrons que ele pediu emprestado para o amiguinho, para outro elemento. Tudo bem? Família 4A, 4 elétrons. Precisa aí de 4 pares compartilhados para estabilizar. Tá bom? Temos exemplo aqui do carbono. Então, ele tem 4 elétrons em vermelho, precisou pedir 4 emprestado para poder estabilizar com 8. E o hidrogênio é a nossa exceção, que estabiliza com 2 elétrons. Então, ele já tem 1 elétron, porque ele é lá da família 1A, tá bom? Então, ele é a nossa exceção e precisou somente de 1. Aqui temos exemplo de como vai ser os exercícios, tá? Gás hidrogênio, por exemplo, que é o H2, a fórmula molecular H2. Como que eu vou fazer a fórmula eletrônica? Eu sei que o hidrogênio é minha exceção, ele compartilha aí para estar estabilizado, ele tem 1 elétron na camada de valência, ele precisa de 2 para estar estabilizado. Eu tenho 2 hidrogênios, então cada um tem 1. Então, se eu fizer apenas uma ligação, significa que esse hidrogênio aqui, da direita, está utilizando ali o elétron do outro hidrogênio. E, simultaneamente, esse hidrogênio está utilizando do outro, tá bom? Então, apenas uma ligação, ambos estão estabilizados. Essa ligação que eu fiz aqui, eu substituo por um tracinho para a fórmula estrutural plana. Então, vem para cá, ó. E aí, um tracinho significa que eu tenho uma ligação simples. Se eu tiver 2 tracinhos, 2 ligações simples. Se eu tiver 3, 3 ligações, tá bom? Ou uma dupla ou uma tripla. Temos aqui, ó, dióxido de enxofre, SO2. Significa que eu tenho um de S, que é o enxofre, que ele é lá da família 6A, do grupo 16. Se eu for lá na tabela, ele está lá no grupo 16. E o oxigênio também. Voltando para a tabela, aqui, ó, 6A, oxigênio, e o enxofre logo embaixo. Significa que ambos têm 6 elétrons na camada de valência. E ambos precisam de mais 2 elétrons para chegar aí no 8 e ficar estabilizado.
Tudo bem? Então, o que vai acontecer aqui? Já está um pouco diferente. Eu posso colocar os dois oxigênios assim, tá bom? Dióxido, óxido sempre é elemento oxigênio. Di vem de 2, tá bom? Então, 2 oxigênio, enxofre é S, tudo bem? Então, eu coloquei aqui os 3 elementos que eu possuo e coloquei as bolinhas, que eu sei que eles têm 6 elétrons na camada de valência. Se eu não sei, de cor eu vou lá e... esqueci a palavra. Consulto a tabelinha que eu expliquei para vocês, tá bom? Então, cada um vai precisar de 2 elétrons. Então, verificando, começando por este oxigênio aqui e o enxofre, tá bom? Ambos, eu fiz uma ligação aqui, ó. Estão compartilhando esses 2 pares de elétrons. Então, ao mesmo tempo, né, se eu tampar, por exemplo, o enxofre, eu contar todas as bolinhas pro lado do oxigênio, significa que tem 8. Se eu tampar o oxigênio e contar todas as bolinhas, né, com um compartilhamento, contando com essas daqui, do enxofre, significa que ele tem 8 também. Então, ambos aqui estão estabilizados, tudo bem? Então, o enxofre já está estabilizado, né? E o oxigênio também. Quem está faltando ficar estabilizado? Esse outro oxigênio aqui embaixo, tá bom? Que só tem 6. Então, por isso que a setinha está aqui, ó. O enxofre precisa doar 2 elétrons para ele, tá bom? Então, ele só doa nesta parte aqui, não recebe. Aqui, ele doa e recebe. Então, aí essa ligação fica conhecida como ligação dativa. E a mesma coisa vai acontecer aqui quando eu tiver trióxido, ou seja, 3 oxigênios e o enxofre. Aqui é o mesmo exemplo, tá bom? Dióxido de enxofre, ó. Quando o elemento que não pode ser metal já fez todas as ligações comuns possíveis na valência, esse elemento empresta um par de elétrons para o outro elemento que ainda precisa receber. Então, aqui a gente fez as 2 ligações do enxofre com esse oxigênio, ambos emprestaram e ambos receberam, tá bom? E aqui do enxofre, ele só tá doando essa setinha para o oxigênio, significa que ele não está recebendo esse oxigênio porque ele já está estabilizado, tudo bem? É a ligação dativa. E vou terminar agora, porque vai fechar agora que eu olhei o relógio, tem menos de 1 minuto. Daqui a pouco a gente volta com o slide, com os exercícios da apostila, tá bom? Beijo, aguenta aí.